Salve, Ares, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Jardim de Luz. Eu sou Cris Gomes, apômetra e tarólogo. Vamos fazer a leitura para vocês. Vamos lá? Ares, para quem é novo no canal, sejam muito bem-vindos, tá? E saiba que primeiro eu faço toda a tiragem das cartas para depois fazer a interpretação. Então, se você se sentiu atraído ou atraída por esse vídeo, peço que vá respirando, que vá acalmando, para que a sua mente fique o mais clara possível, a fim de que você consiga tirar maior proveito da mensagem. Dessa forma, você vai conseguir discernir com mais clareza as partes das mensagens que fazem parte, que são para você, e aquilo que não faz sentido para você, tá bom? Então, vamos lá. Silêncio. Permita-se apenas sentir e ouvir. Selo da liberdade. A estrela. Rei de pentáculos. Nove de pentáculos. Quatro de paus. Oito de espadas. Rainha de espadas. 10 de pentáculos. O imperador. Ai, meu Deus, vou as cartas tudo aqui. Uhum. Meditação. Eu ri porque bate com a primeira carta, né? Que é a carta do silêncio. Oportunidades sem fim. E She of Lotus, uma carta bem mística. Expansão do chakra coronário, expansão da consciência. Só lembrando, Ares, eu não faço leituras particulares de tarô por enquanto, tá? É uma coisa que eu estou estudando voltar a fazer. Assim que eu voltar, eu falo aqui com vocês, abro a agenda e permito que os agendamentos sejam realizados, né? Por enquanto eu trabalho apenas com apometria e mesa radiônica, juntos, tá? Juntas, são as duas técnicas juntas. Caso você esteja se sentindo à vontade com as minhas energias, com a forma como eu elaboro as questões aqui, e quiser fazer uma sessão, vou deixar o link do meu WhatsApp na descrição do vídeo, tá? E por lá eu falo valores, quanto que dá para agendar, como que funciona, né? Se você tiver alguma dúvida, só perguntar lá que eu respondo. E caso você queira também, convido vocês a participarem das lives de tratamento coletivo gratuito que eu faço aqui no YouTube, ao vivo,
toda sexta-feira às 19 horas, tá? Eu faço no canal Colônia da Luz. Eu vou deixar na descrição também o link para o tratamento, né? Então, caso você goste, que ele sinta que vai fazer bem para você, se conecte lá, se inscreva lá e aguarde até sexta-feira para que estejamos juntos às 19 horas. E caso você não possa estar ao vivo nesse horário, conta de agenda, de compromissos, você pode assistir o vídeo num momento posterior. Recomendo sempre que seja logo antes de acordar, depois de acordar ou antes de dormir, no momento do dia em que você não seja incomodado e nem esteja fazendo outras coisas em paralelo, tá bom? É um tratamento, não é entretenimento. Então, ao longo desse vídeo também eu vou botar alguns cards aqui com as últimas lives que foram feitas. Caso alguma delas converse com você, você pode salvar o link para assistir mais tarde ou já assistir na sequência, desde que se for um momento do dia que você possa fazer sem interrupções e focado no processo, tá bom? Então é isso e vamos para a leitura de vocês. Ares, o que eu tô percebendo, o que eu tô vendo aqui é muita coisa, tá? E eu vou falar assim, da maneira como mais clara que eu puder falar. Vocês estão num momento em que vocês, assim, pode ser que as coisas que eu fale sirva tudo pra você, pode ser que seja só uma ou outra, tá? Não tem, e pode ser que eu esteja falando do seu passado, do seu presente, tá? Raramente, mas às vezes acontece de falar também de alguma coisa que possa estar no seu futuro, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô vendo pessoas que estão. Esse processo aqui de silêncio, essa carta inicial que veio, ela fala sobre permita-se apenas sentir e ouvir. O que eu tô sentindo aqui é que é algo relacionado com o que você já está ou intuindo ou já está fazendo. Não sinto como sendo uma orientação. Porque eu sim, é como se fosse uma confirmação. Talvez assim, você esteja sentindo de tirar um tempinho, de começar a fazer algum movimento nesse sentido de silenciar um pouco a mente, sossegar um pouco, ir para o mato, ir para um altar, ir para algum lugar onde você possa ficar com você mesmo e entrar em contato com o seu interior, e talvez não esteja fazendo. Aí sim serve como uma confirmação para que você possa fazer, como um convite para que você faça, porque pelo que eu percebo aqui, tem muitas coisas acontecendo dentro de você e que tem um potencial enorme de afetar o seu exterior. É como se a minha mesa tivesse dividida no meu lado esquerdo, que está invertido aí para vocês, né? E no meu lado direito. O lado esquerdo é o interior, o lado direito, o exterior. Como se fosse alguma coisa assim. E dentro do lado interior, nós temos aqui a carta da estrela, uma carta linda, talvez a mais bonita de todo o tarô. Não necessariamente pela arte dessas cartas, que apesar desse baralho aqui ser lindo, né? A energia dessa carta, o significado dela, que fala sobre inspiração, intuição, né? Conexão profunda com a espiritualidade, conexão profunda com o seu próprio espírito, conexão profunda com suas próprias emoções e entrega dessas emoções. É um alinhamento interno das suas emoções com o seu propósito espiritual também, ou com a sua família espiritual mais elevada. Né? Fala sobre dança, música, artes, né? Coisas belas, manifestação, abundância de cores, de expressão, tá? Relacionada à espiritualidade. No caso, a espiritualidade não é necessariamente você com seus guias, mestres e mentores, mas você com o seu próprio espírito, tá? Que dentro dele, aqui dentro de você, tá o todo. Então, é uma conexão com tudo, né? Depois vem aqui o Rei de Pentáculos, falando que você, ao mesmo tempo que você está fazendo, está sentindo esse movimento que te leva a olhar para cima, né? Você também está fazendo esse movimento que te leva a aterrar embaixo. O Rei de Pentáculos é o rei de terra, né? Aquela pessoa, aquela energia que está mais ancorada aqui com os pezinhos no chão, sabendo o que está fazendo, sabendo para onde está olhando, sabendo o que tem que fazer e buscando ir fazendo o que sabe que precisa ser feito dentro de uma forma mais aterrada. Eu sei que eu preciso fazer isso hoje e aquilo amanhã. Então eu vou fazer isso hoje e aquilo eu vou fazer amanhã, né? Então ele tipo, tem uma linearidade que não é uma linearidade de limitação, né? Ele não é uma pessoa limitada, é uma linearidade de tipo organização. Eu preciso organização, para que as coisas façam sentido. Então, se você está muito aéreo, está muito na estrela,
né? Talvez seja um convite para você não baixar sua cabeça da estrela, mas colocar o seu pé no chão, sentir aqui a realidade que você tá, não ficar muito no abstrato, tá? Porque é aqui que a gente manifesta as coisas. Caso você esteja muito na terra, muito focado no boleto, no nananã, né, no fazer as coisas aqui do dia a dia, talvez esteja esquecendo um pouco esse outro lado. Então tudo é equilíbrio. E aqui fala sobre essa busca de equilíbrio. Olhar para a terra, pisar no chão, fazer as coisas daqui, né? Pôr gasolina no carro, ir trabalhar, pagar o boleto, fazer o nananã, dar os seus corre, fazer. E também parar um pouquinho e se conectar com a espiritualidade, tá bom? Então, é isso, nessa parte aqui. Do outro lado, no lado externo, o que que eu vejo aqui? Eu vejo um trabalho conectado com a espiritualidade, tá? O 9 de Pentáculos é uma carta que na minha visão, ela é filha da carta da estrela. Tá? Só que aqui tá falando de uma coisa integrada com a Terra, não tanto com as emoções, apesar de que 9 de Pentáculos, Pentáculos na minha visão fala sobre tudo, né? Então aqui eu vejo que esse trabalho de se manter em equilíbrio é necessário, né, que foi falado lá, é necessário para que você consiga estar em equilíbrio aqui. Assim, tipo, Ares, você faz parte do seu processo. Talvez eu esteja falando com médiums que estão negando a sua mediunidade, tá? Talvez eu esteja falando com pessoas que estão negando a sua espiritualidade, como ela se manifesta. Já que, diferente dos livros e daquilo que é ensinado nas religiões, né, em filosofias e doutrinas, tem sim características muito que macrocategorias, digamos assim. Por exemplo, existem mediunidade de incorporação, de psicografia. São macrocategorias. Dentro da mediunidade, também existe um espaço para o único, porque isso se dá de forma única. Como você se relaciona com a sua mediunidade, com o espírito, com tudo mais, é de forma única. Eu estou falando aqui com pessoas conectadas ao espírito, tá? Podem ser que estejam tendo dificuldade de manter o equilíbrio nesses dias. Lembrando, a gente está em quaresma, pelo menos no período que está sendo gravado aqui o vídeo, esse vídeo, né? É quaresma, então é um período que para pessoas que são médiums, independente se elas são desenvolvidas ou não, independente se elas sabem que são médiums ou não, independente se elas aceitam que são médiums ou não por causa de algum dogma ou de algum medo, algum preconceito, esse período é complicado para médiuns, tá? É complicado de qualquer jeito. Aí fala, Cris, não é justo porque eu nem mexo com isso e sinto esse monte de coisa e não sei o que que é. Não é que não é justo. É justo, é porque a gente tem uma visão limitada da coisa. Talvez seja um chamado que a gente esteja negando, né? Que vocês, se essa parte cabe a você, talvez você esteja negando. Aí vem um exemplo que o Hélio Couto fala muito nas palestras dele, que ele fala assim: se você pega o seu carro e sai andando na contramão, não importa se você sabe dirigir, se você não sabe dirigir, se você tem carteira, se você não tem, não importa. Se você está andando com o seu carro na contramão, você está fazendo o trem errado. Pode bater o carro, pode acidentar e pode morrer. Independente se você sabe ou não, se você aceita ou não. Ah, quer saber? Eu vou dirigir na contramão, mesmo contra. Ou mesmo se você não sabe que aquilo ali é contramão. Não importa. As consequências do seu ato vão vir de qualquer forma, tá? Cada contexto tem o seu, o seu qual, né? Mas aqui eu vejo que vocês estão tendo, podem estar tendo, não é que as cartas estão dizendo isso, a energia está me dizendo que talvez vocês possam estar tendo um pouco de dificuldade, tá? Em conseguir alinhar a sua terra, a sua manifestação aqui no 3D, na vida do cotidiano, né? Com o alinhamento espiritual seu. Tá? Não estou dizendo aqui para você ir para tal religião, fazer tal coisa. Não. É uma questão espiritual interna que você precisa ir dar um pouco de ouvidos. Vem para mim assim, Cris, quem sabe, para quem essa mensagem é destinada, a pessoa sabe do que você está falando, não precisa ficar explicando muito, não. Tá? Né? E aqui no final vem o 4 de paus falando sobre estrutura. O que é estrutura aqui que vem para mim? É assim. Muitas vezes, gente, a gente
a era da informação, né? Então, tipo, tá YouTube repleto de informações, as outras redes sociais, todo mundo, toda hora saindo um livro com um monte de coisa, com um monte de, né, cada um com uma teoria nova, é quântico isso, é acástico aquilo, é Atlântida, nananã, é pleiadiano, é trem, sabe, um monte de coisas e ferramentas, e sendo que muitas das vezes a gente não consegue se ater ou prestar atenção se a gente está fazendo o básico direito, tá? Qual é o básico? No seu caso, não sei. Eu não sei qual é a sua religião, qual é a sua fé, qual é a sua relação com a sua espiritualidade. Qual é o seu básico, tá? O que eu posso dizer de maneira simples e genérica? Autocuidado, né? É, se tratar com carinho, né? E vem para mim aquelas duas leis, as únicas duas leis que Jesus falou, né? Em resumo a tudo que tem escrito na Bíblia até hoje, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E essa segunda lei é onde o bicho pega, né? Amar o próximo, amar o coleguinha, que eu tô com vontade de dar uma voadora, aí aperta, né, Jesus? Mas estamos aqui para aprender. Então, você está conseguindo, eu não estou falando de uma maneira santificada, não, tá? Porque se ser um santo encarnado aqui, tipo, eu vou amar o próximo, namastê, 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 né, gratiluz, não. Eu estou falando no sentido de humano. Você está conseguindo se respeitar? Você está conseguindo respeitar o seu lar? Você está conseguindo respeitar a sua mente? Você está conseguindo respeitar as suas emoções? Ou está em eterno conflito, brigando, sabe? Você tá, são coisas que, independente de religião, são coisas que a gente precisa fazer, né? Se respeitar, se amar ao próximo, se amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo é difícil, que tal amar a Deus sobre todas as coisas e respeitar a nós mesmos, sabe? Porque quando a gente aprende a respeitar a gente entende que o respeito que a gente quer pra gente, o outro quer pro outro também, né? Então a gente começa a respeitar as coisas como estão, como são. Então dá uma olhadinha, assim, eu tô falando de uma maneira bem superficial, rasa, porque é uma coisa ampla e profunda esse quatro de paus. Fala sobre estrutura. E aqui para vocês fala sobre o básico. Qual é o básico? Você é de acender vela? Você está acendendo suas velas? Você é de rezar? Você está rezando? Você é de girar no terreiro? Você está girando? Você é de dar passe, dar reiki, você está fazendo em você mesmo. Você fez curso de reiki um, 2, 3, não importa o nível. Você está aplicando em você o reiki, você está usando as coisas que você está aprendendo em você, porque é para isso que serve esse monte de ferramenta. É para a gente aplicar na gente. Com a energia que sobra e com um pouquinho de. Quando a gente vai se nutrindo, vai tendo, sabe? Aí esse pouquinho, uma rebarba, é o que a gente oferece para o outro, tá? A gente não faz um curso de qualquer coisa para poder servir, porque senão vira um capitalismo espiritual, tá? A gente faz para a gente melhorar, para a gente se cuidar, para a gente desenvolver a autoconsciência, o auto-amor, o autocuidado, o auto-carinho, auto-respeito, a gentileza de existir, a compassividade, tá? Que Cryon fala tanto, né? Então eu tô falando, tô citando o Cryon porque vem para mim que tem muitas pessoas que ouvem, que acompanham o que Cryon fala, né? Cryon é uma entidade que canaliza através do Carol Lee, tem canais no YouTube que fazem a tradução, né? Porque ele traduz em inglês, ele canaliza em inglês. E ele tá martelando esse ponto sempre e a gente aqui tá tropeçando no beabá, tá? Antes de querer atingir Saint-Germain e conhecimentos profundos sobre chama violeta, aquele monte de coisa, vamos aprender a fazer o básico aqui, porque talvez é a falta desse básico que esteja gerando desequilíbrio. Uma vez que a gente consegue e entender também que existe um todo que precisa ser observado, tá? Lembra da quaresma. Precisa ouvir, entender. Peraí, tem mais coisas acontecendo ao meu redor. Nós humanos estamos todos conectados. Essa conexão às vezes extrapola o limite, já que a gente vive num mundo de expiação e prova, como diz o kardecismo, a gente vive num mundo de desequilíbrio, desespero e pressa e egoísmo, né, que são os valores que o capitalismo, que a nossa estrutura social imprime em cima da gente. Então, a gente precisa ter isso em mente para desacelerar ativamente, voltar a nossa atenção para aqui para dentro, para poder colocar as coisas no lugar, tá? Antes de querer salvar o mundo, aquela clássica, né? Antes de querer salvar o mundo, vamos arrumar a nossa gaveta, a gaveta do nosso guarda-roupa, né? Vamos dobrar ali o lençol, guardar o travesseiro.
né, arrumar, cuidar da gente antes de querer. Outra coisa, outra parábola, né, outra frase que Jesus disse antes de tirar o cisco no olho do seu irmão, tire a trave do seu, né? Então tem isso também, tá? É, não quer dizer parar de agir, parar de ajudar se você é uma pessoa que ajuda. Quer dizer, calma, olha pra você antes, né? Tipo, hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas peraí, eu tô bem. Não tô. O que que eu preciso? Eu preciso de um banho de erva, eu preciso de um descanso, eu preciso dar uma aumentadinha talvez no horário de almoço, ou dar um jeito de dar uma, né, descansada no meu corpo físico, na minha mente. Talvez seja a questão que eu sempre estou falando semana passada de reduzir tempo de tela, reduzir consumo de conteúdo desenfreado. Isso está Desculpa, isso está prejudicando a nossa mente. E falar em mente, a gente passa para a segunda parte aqui, né? Que é o oito de espadas e a rainha de espadas, da parte interna, que fala sobre desenvolver autocontrole mental. Entender como a sua mente funciona para que você domine ela, ao invés de ficar aprisionado por ela. Simples assim. E como que você consegue fazer isso? Você consegue a partir do momento que você para ouvir. Para ouvir seus próprios pensamentos, para ouvir seu próprio mundo interior, tá? Eu sinto na energia que tem muita gente, tipo, rezando, pedindo, rezando, pedindo, rezando, pedindo, e não tá dando espaço interno para poder conseguir receber, receber, tá? A pancada espiritual, mental, os ataques energéticos vêm, né? Quem sintoniza aqui no Jardim de Luz são pessoas que, né, lidam com estão em meio, todos nós estamos em meio a processos de energia espiritual, né? Entre esses processos vêm, esses processos, gente, quando eles vêm, ataque espiritual, ataque psíquico, seja lá o que for, eles batem na gente e não entra se a gente não tem a ferida na nossa mente. Então, quando alguém fala alguma coisa e aquilo engatilha a gente, tudo bem, a pessoa pode ter falado, pode ter sido grosseira, mas o gatilho tá dentro da gente, né? Então, tem dois processos aqui. O processo de, ó, o cara lá atravessou uma linha que ele falou merda, ele falou uma coisa que ele não deveria ter falado, ele tocou um assunto que ele não sabe, vacilou, né? Vacilou, né? Peidou na farofa. Mas dentro de mim, antes de eu ficar olhando pra ele e entender e me perdoar, lidar ou ir lá falar com ele, deixa eu olhar pra cá pra poder ver o gatilho que o que ele falou disparou em mim. Porque tem gatilho aqui. Tem aprisionamento, tem crença limitante, tem visão distorcida da realidade, da sua própria realidade interna. Aqui a gente está de volta no mundo interno, tá? E quando você consegue analisar isso através da lei do silêncio, de ouvir e sentir, ouvir os seus próprios pensamentos, sentir os seus próprios sentimentos, você começa a ter os insumos e a visão para que você consiga dominar o seu pensamento, dominar a sua mente. Você vai conseguir dominar a sua mente completamente? Não. Isso é um aprendizado ad eterno, tá? Ad eterno. Tem seres muito mais avançados que a gente, Ramatiz, Chico Xavier, que fala, gente, a gente está aprendendo, tá num patamar lá de entendimento mais elevado, mas é um corre e tem que estar não para nunca, é um trabalho, ele usa a palavra, só que é hercúleo, né? Hercúleo, não sei. É um trabalho de, tipo, precisa ser um Hércules para fazer. Desculpa minha ignorância aqui. Precisa ser, é um trabalho constante, constante, constante o tempo todo, o resto da nossa eternidade. Não é só dessa vida, não, tá? Então, se tem preguiça nesse processo, a chance de permanecer nesse lugar de aprisionamento mental é enorme. Você não vai conseguir obter uma coisa que está no centro da sua leitura aqui. No centro, no meio aqui, que é a liberdade, né? Você extrapolar os limites que te cercam, porque às vezes a gente quer se sentir muito protegido. E a pirâmide, né, no caso o triângulo aqui, 2D, o triângulo representa uma casca nesse desenho aqui, nesse selo, nesse símbolo. Isso aqui é um arquétipo, tá? Tá lá no inconsciente, por isso que tem muitas pessoas que podem olhar os selos arcanos e sentir, nossa, mas parece que eu conheço isso de algum lugar, né? Tem muitas referências e também tem ancorado no universo arquetípico. Aqui fala sobre uma ideia, um pensamento, um flow que flui,
além dos limites autoimpostos. Por isso o nome desse selo é o selo da liberdade. E é o que está aqui no centro da leitura de vocês. Para quê? Que está aqui ancorando essa energia e chamando a atenção, gritando, eu quero. É como se por dentro você estivesse gritando, eu quero liberdade, eu quero me livrar disso, eu quero ir, eu quero expandir, eu quero crescer. Como que expande? Como que cresce? No seu caso, hoje, olhando para a situação que você está hoje, é aprender a fazer silêncio, para poder ouvir o seu pensamento. O que é fazer silêncio? É parar de tagarelar, tá? E começar, sossega, respira, foca na sua respiração. Foca na respiração. Com o tempo, uns minutinhos, você vai começar a ter pensamentos, porque, né, normal. Em vez de embarcar no pensamento, tipo, vamos botar assim, você tá aqui em silêncio, bonitão, em lótus, todo aquela. Aí de repente você pensa, nossa, eu tenho que. É, tenho médico hoje às 15, então eu não posso alongar muito não, porque eu tenho um compromisso. Passa na sua cabeça. Ao invés de entrar, não, então eu preciso, peraí, eu tenho médico às 15, então eu preciso parar de meditar aqui, porque eu vou ter que fazer o almoço, eu vou ter que fazer não sei o quê, nananana, e tal, para organizar para que eu possa para estar lá às 15 horas. Você entrou no pensamento, tá? Agora, como é esse processo de silêncio aqui? É você tem um pensamento. Nossa, beleza, lembrei que eu tenho médico às 15. Respira o pensamento para fora. Deixa ele ir. Do jeito que ele vem, ele vai. Você não faz, você não resiste. Não cria essa coisa de não quero ter um pensamento. Você vai ter pensamentos, mas você deixa ele passar por você e não entra. Porque vai vir outro depois desse, vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro. Quanto tempo vai ficar vindo o pensamento? Não sei dizer. Tá? Se você tem 5 minutinhos de meditação por dia, talvez você passe esses 5 minutinhos deixando seus pensamentos irem. Vai vir, você dá lugar para ele, aceita que ele tá ali, mas deixa ele ir também. Não tem problema, faz isso hoje, faz isso amanhã. Daqui uma semana, daqui um mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, você vai começar a ter um entendimento melhor sobre isso, porque em algum momento os pensamentos vão parar. Aí começa a jornada da meditação, tá? Até então era só como um beabazinho, tá? E voltando aqui para a leitura, por que que esse processo é tão importante para você? Porque esse processo é o que está faltando. Sair dessa jaula é o que você precisa fazer nesse momento para que você manifeste. O que antes desse aqui, vamos começar desse, né? Você mesmo ancorando a sua força, o seu poder, a sua capacidade, a sua autoridade, a sua presença aqui nessa terceira dimensão, a sua, sabe, a sua atenção, o seu foco aqui, entender aquilo que realmente precisa ser feito, precisa ser falado, desculpa, precisa ser dito, precisa ser agido e parar de reagir, né? Porque aqui você fica parado, estagnado, com um monte de medos. Aqui você olha para esses medos, não é que você superou tudo, eu sou o bambambam, não, né? Embudeci, né? Virei o Buda, embudeci e pronto. Não. Aqui, adorei esse embudecer. Vou usar isso pra minha vida, mandar fazer uma camisa. Embudeci. Aqui é você olhando para aquilo, para aquela dor, para uma dessas espadinhas aqui, que tá te impedindo e dando lugar para ela, conversando com essa dor. Não, peraí, eu tô querendo, sei lá, aquele exemplo que eu quase sempre dou, né? Eu quero fazer uma. Eu quero subir de carreira, mas esse próximo cargo requer que eu fale em público. Eu tenho medo de falar em público. Por quê? Aí você vai cavar para entender o porquê que você tá com medo e não simplesmente vai ficar aqui acuado. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de falar em público e chora e chora. Chorar é bom, desabafar é bom, né? Mas é preciso fazer. E aqui você assume, você reassume o seu lugar, a sua força, o seu papel, tá? E isso abre espaço, não é que abre espaço, você não abre espaço porque tira, né? Você com a sua intenção começa a tirar, através de terapia, através de sei lá o que, de quais momentos você fizer, que você começa a tirar, a olhar cada coisa que te impede e avançar apesar dessas dores, dessas coisas. E isso ajuda não, isso é o principal que você precisa chegar, esse lugar aqui é o principal que você precisa chegar para manifestar isso aqui.
o 10 de Pentáculos, que está bem depois da liberdade, tá? Então, assim, a sua mesa, ela tá muito bonita, ela tá muito clara, ela tá muito simples e direta, tá? É que eu tenho que explicar com linguagens diferentes, de formas diferentes, né? Porque eu sou prolixo também um pouco, mas também porque eu sinto de fazer desse jeito. Por isso os vídeos ficam longos, que eu gosto de destrinchar o máximo de ti ali bonitinho, tá? Mas a leitura é simples. Ares, sua mente tá ferrando com a sua vida, tá? E você precisa parar um pouquinho, respirar, tá? Considerar, quando você faz esse processo, isso vai te ajudar tanto no processo espiritual, que foi falado lá em cima, quanto nesse processo mental que está sendo falado aqui. Agora, tá? E vai habilitar você, vai permitir, você vai se auto-habilitar para ir em busca disso aqui, para fazer isso aqui. Seja lá o que 10 de pentáculos for para você. Realização, família, trabalho, dinheiros, vários dinheiros, sabe? Ter filho, realizar um projeto pessoal, um sonho, sabe? Isso aqui é uma completude, tá? A 10 de pentáculos é uma carta de completude. E você não está conseguindo atingir essa completude porque você está preso aqui, tá bom? Bem claro, bem simples. Agora aqui na última camada é uma parte mais abstrata, é uma parte já mais lá no campo, digamos assim, tá? Porque novamente começa com reforço, olha, meditação. Através da meditação. E a meditação não é necessariamente ficar em lótus, na posição ereta, com a coluna ereta, flutuando em cima da lagoa, não. Tá? Você pode sentar de qualquer jeito, desde que seja um pouquinho confortável, né? Se você estiver na cadeira, coloca a planta dos seus pés, pisa no chão de forma que a planta dos seus pés fica toda no chão. Sem dogma também. Se não puder, não quiser, não faz. Mas, sabe, só nessa primeira, pra você poder pegar a manha. Pega suas mãos, vira e coloca, encosta elas em cima das suas coxas, né? A direita aqui, a esquerda, a esquerda. Ah, Cris, eu não tenho mão. Tá, relaxa o ombro, relaxa o braço se tiver. Às vezes, né, a gente tem pessoas que não têm, que perderam, por alguma razão nasceram sem. Fecha os olhos, respira, só isso. Sente seu coração batendo, sente a sua respiração, desacelera. Isso, meditar, tá? Existem 1 milhão de técnicas, 1 milhão de técnicas. Você pode estudar. Vai ter várias técnicas para vários perfis de pessoas. O que eu devo fazer depois que eu entro nesse estado de respirar? Você pode ficar só nisso, se você quiser, né? Você pode fazer exercícios energéticos, você pode fazer mentalização, você não pode fazer nada, não precisa fazer nada, só deixe os seus pensamentos silenciarem. Fica em silêncio, deixa eles virem, irem, até ele ir embora, como eu já expliquei. Por quê? É importante para você fazer essa meditação, tá? Ah, eu quero deitar, deita. Aí você bota uma meditação guiada aqui, em termos técnicos, acurados e blá blá blá, talvez não seja assim, meditação, mas é uma guiança ali de uma voz que vai te direcionar para um estado de relaxamento. E depois que termina, deixa, solta aquilo lá, continua do jeito que tá. Se dormir, dormiu, tá? Não é o ideal, mas se dormir, dormiu. Por que que não é o ideal? Porque aqui eu vejo que a sua mente está pedindo, o seu eu interior, tá? Está pedindo passagem. Endless Opportunities e She of Lotus fala oportunidade sem fim. Ela de Lotus é um termo mais assim abstrato, não tem uma tradução literal, né? Tipo ela de Lotus. Eu não sei exatamente se isso aqui é um termo esotérico de alguma outra, de alguma cultura específica, de alguma religião, filosofia, não sei. Mas aqui fala para mim, né? De acordo com o que está escrito na coisinha aqui dessa carta, e de acordo com o que eu estou sentindo agora, que é o que eu considero mais importante, que você está sendo convidado a expandir o seu chakra coronário. O seu chakra coronário fica aqui no cucuruco. Tá? Ele aponta para cima, do jeito que está aqui na foto. E é aqui, fazendo esse processo através de uma meditação, né, que você vai se deparar com essas bolinhas de sabão aqui, ó. O que é isso? Oportunidades, mais do que oportunidades, possibilidades, tá? Você vai se deparar com você, com seus sonhos, com a sua criança interior, com o seu orgulho, com a sua vaidade, com as suas sombras, com a sua luz, com os seus
projetos de vida, com a sua capacidade de amar, com a sua capacidade de perdoar, com os seus rancores, tá tudo ali, sabe? E você vai entrando e olhando e tomando consciência das coisas. Tá, Ares? A tão falada expansão da consciência não é uma coisa que um guia vem, um mentor vem e te dá e você, pronto, tô com a minha consciência expandida, tá? Não, é trabalho duro. É trabalho duro, paulatino, tá aqui, um passinho, mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau. Quando você sobe degraus o suficiente, né, ou dá passos o suficiente, não importa qual metáfora, é, você chega uma hora que você fecha a conta e você, opa, sabe, você tá ali montando o quebra-cabeça. Encontrou um parzinho aqui, encontrou um parzinho de peças, encontrou um parzinho de peça. De repente você encontra uma peça que junta todos os parzinhos que você tinha conseguido juntar. Sabe, isso é o que o pessoal aí chama de salto quântico, que não é um salto, você foi construindo cada etapa e depois você juntou tudo e entendeu. Entendeu o quê? Não sei, cara. Não faço ideia do que é. Isso aqui é uma coisa sua. É um chamado seu da sua alma que eu sinto que Ares está evitando ou fugindo de alguma forma, tá bom? Então, Ares, atenha-se ao fato de que a sua alma está chamando por você. Preste bastante atenção nisso. E dentro das suas possibilidades, das suas capacidades, dos seus entendimentos, busque ouvir o que a sua alma tem a dizer. Porque o que ela vai te mostrar vai mudar muita coisa. Vai te auxiliar. Quando eu falo mudar muita coisa, não é se sua vida vai mudar do nada, ganhar na Mega Sena, esses trem não. Mágico, só pensamento mágico não. Ferramentas, autoconhecimento, força para que você molde os seus pensamentos, as suas emoções, as suas decisões, as suas ações para direcionar para aquilo que você quer de uma maneira a ser menos bloqueado, menos impedido por você mesmo, menos limitado por você mesmo, tá bom? E assim você vai conseguir manifestar aquilo que você quer. Tá bom, Ares? Então essa é a leitura para vocês. Espero que tenham gostado, que tenha feito sentido, né? Às vezes não precisa nem necessariamente ter gostado, mas ter sido útil, mesmo que deixe aquele gostinho, né? Às vezes agridoce, mas é, que tenha sido útil para você. Agradeço a sua presença aqui no canal, né? Agradeço a oportunidade de ter passado essa mensagem para vocês, né? Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E até a próxima leitura. Tchau, tchau.